Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. Pois é, hoje, como falamos, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo ou simplesmente Dia Mundial do Autismo. A data tem o objetivo de ajudar, né, na conscientização e fazer com que a população mundial perceba esta realidade e entenda também, né? Deixa eu abrir minha câmera aqui. O que é o autismo? O autismo que é um transtorno do desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Para falar sobre a data e sobre esse transtorno, a gente vai ter agora a participação da nossa colaboradora, que é fonoaudióloga, especialista em linguagem, com mestrado em ciências da linguagem e doutorado em saúde materna e infantil, a doutora Michele Rocha com a gente. Fazia um tempo, né, que a gente não conversava com a doutora Michele. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia, Braulio, tudo bom? Tudo certo. Prazer em conversar contigo Bom, no momento. Pois é, doutora, hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, apesar, né, de já termos avançado, né? Porque hoje esse transtorno já não é mais desconhecido, digamos assim, não é tanto desconhecido, né, doutora? Mas ainda enfrentamos algumas dificuldades em relação a, ao que é, né? Ao que é, do que se trata, né? Esse transtorno, doutora. isso aí, Braulio. Então, como tu falou, ele já é muito conhecido, né? Mas às vezes a gente ainda tem um conhecimento voltado para uma ideia do autismo como era antigamente, né? Aquelas crianças que se balançam, aquelas crianças que batem a cabeça na parede, e a gente sabe que o autista, ele tem níveis de suporte, né? Como tu falou, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então a gente vai ter crianças que vão ter um funcionamento cognitivo diferente, né? O cérebro vai funcionar de uma forma diferente e que a gente vai ter dificuldades principalmente nos aspectos sociais. Então é uma criança que socialmente ela vai ter mais dificuldade para interagir com outras pessoas. Claro que a gente pode ter dificuldades com a alimentação, como a seletividade alimentar. Então, são crianças que talvez possam ter dificuldade para se alimentar por causa da textura da comida, por causa do cheiro da comida, e aí vem uma questão sensorial. Então, são crianças que às vezes se incomodam com a etiqueta da roupa, uma calça mais apertada, né? Elas são mais sensíveis nesse ponto. A alteração da linguagem, né, da fala, da compreensão, ela não é obrigatória, mas ela pode aparecer. Então, por isso que a gente tem níveis de suporte, né? Antigamente, a gente tinha leve, moderado e severo. Hoje, a gente tem nível de suporte 1, 2 e 3, né? Então, quanto mais a criança precisa do suporte do outro, né, mais grave em tese, né, mais difícil vai ser o desenvolvimento dela, Sim. né? E aí vem uma questão que eu falei aí do mito, que eu acho que é muito importante colocar aqui. Ai, mas olha só, o meu filho é autista nível 1 de suporte, que é antigamente o leve. Ah, que besteira, ele nem parece autista, né? Ou ele não tem cara de autista. É que autista não tem cara, né? A criança que tem o autismo nível 1 de suporte, ele vai precisar de ajuda, igual a criança que tem no nível 3. Claro, a do nível 3 de suporte vai precisar de mais ajuda, né? Então, Entendi. a gente não pode negligenciar esse apoio que eles precisam, né? E apoio que eu falo no sentido da saúde, do desenvolvimento, da escola. Então, é um conjunto muito grande de características que a gente tem no autismo, sabe, Braulio? Sim. Entendido. E como é que é feito o diagnóstico, doutora Michele? Como, por exemplo, como os pais, né? Como é que eles vão perceber, né? Claro, quando a criança nasce, existe algum teste, alguma coisa que possa diagnosticar, que possa já trazer esse resultado, esse diagnóstico para a família? Não, o autismo, a gente diz que ele é um diagnóstico clínico, né? Onde a gente faz avaliações, aplica alguns testes, faz observações. Então, não há um exame nem de imagem, ressonância, tomografia, exame de sangue, nada. A gente não tem um exame ainda que tenha esses marcadores, né? Como a gente chama. Então, é um diagnóstico mesmo feito em consultório. Mas, desde bebê,
a criança, né, o bebezinho, ele já apresenta algumas características que vão chamar a atenção dos pais, né? Sim. Às vezes é um bebê muito calminho, que dorme o dia todo. Às vezes também pode ser um bebê muito irritado, que chora o dia todo. Ou aquele bebê que a mãe vai amamentar e ele não consegue ficar olhando para a mãe, né? Aquele bebê que ele pode apresentar um atraso ali na comunicação, ele vai demorar mais a falar bababá, mamamá, papapá. E são crianças que, quando começam, às vezes, a introdução alimentar, podem ter dificuldade ali com a alimentação em função dessa questão das texturas, né? E aí a gente tem um marco bem importante, que é assim, aí por volta de 1 ano e meio, 2 anos, assim, às vezes é uma criança que falava bem, comia bem, de repente, 1 ano e meio, 2 anos, deixou de falar, deixou de comer, então ela é como se ela desaprendesse, né? Se a gente puder usar essa palavra, habilidades que ela já tinha antes, né? Então, desde bebê, a gente tem como identificar, né, sinais que a gente tem para essa questão do autismo, né? Tem um sinal que é bem importante, que é assim, atender pelo nome. Então, quando a gente pega uma criança ali de 1 ano e 5 meses, até por ali, a gente faz João, e aí o João não olha, o João não vira para a gente, então é uma criança que não responde pelo nome dele. Então, a gente tem muitas características, crianças que não querem brincar com outras crianças, querem brincar sozinhas, né? Que são características que os pais podem ficar observando desde pequenininho, né? E claro, quando a criança entra na escola, ali na creche, aí isso vai ficando mais evidente, porque em tese ela precisa interagir, brincar mais com outras crianças, né? Sim. Doutora, quando os pais perceberem, virem um desses sinais, o que devem fazer? O primeiro contato que o pai vai ter ali é com o pediatra que acompanha, né? A ideia é que ele possa relatar isso para o pediatra ou procurar uma avaliação neuropsicológica, né? Essa avaliação é feita com várias testagens. Não dá para a gente olhar para uma criança e dizer assim, ela é autista, né? Uhum. Assim, na primeira consulta. A gente precisa avaliar vários aspectos, né, do neurodesenvolvimento. Então, ela faz uma avaliação neuropsicológica. Se houver necessidade, faz uma avaliação fonoaudiológica também, para poder fechar o diagnóstico, né? Mas geralmente o pai ou a mãe vai acabar relatando isso para o pediatra, né? Então ele vai fazer essa ponte para a gente, ou a família procura diretamente esses profissionais, né? Para poder ter esse diagnóstico que o quanto antes melhor. Porque quanto mais novinho o cérebro, mais ele está disposto ali a aprender, né? Então a gente precisa que essa criança chegue cedo aqui para a gente. Sem dúvida. Então, qualquer sinal, né, qualquer indicativo, faz uma avaliação clínica, não custa nada, né, doutora? Melhor ter Isso. avaliação negativa ou mesmo independente do grau, né, doutora, do que não saber, né, que a criança realmente é portadora do transtorno. Isso. E eu queria deixar só um dado, Braulio, que eu acho importante isso para as famílias, que assim, a gente tem do último dado que saiu ali no CDC americano, de que a gente tem mais ou menos um autista para cada 24 crianças, né? É um número muito alto. Então a gente precisa aprender a conviver com essas crianças, né? Isso que eu acho importante socialmente, nas escolas, a gente não precisa excluir, mas aprender a conviver com elas, né? Sem dúvida. Doutora, obrigado pela sua participação, doutora Michele Rocha, falando sobre justamente o Dia Mundial de Conscientização do Autismo aí, trazendo informações importantes sobre o espectro autista. Doutora, muito obrigado, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Braulio. Até mais. Já está aqui o Luciano Gonçalves, gerente executivo do Gramado Canela Convention and Visitors Bureau. E além dele, o Guilherme Cavagnoli, que é o chefe do cartório eleitoral de Canela, porque está terminando o prazo, vai ser agora, né? O término do prazo para o cadastramento, o recadastramento, enfim, vai trazer informações sobre o cadastramento biométrico. Em instantes, você confere aqui no nosso GJR, na Clube 885, muito mais que rádio. Clube. E a hora certa? 8h16, temperatura que está neste momento em 20 graus. Muito mais. Muito mais. Clube 885.